As contas estão se acumulando na sua mesa? Você abre a carteira e parece que o dinheiro some antes mesmo de você usar. Toda vez que você consegue juntar um pouco, aparece uma emergência, um problema, uma conta inesperada que leva tudo? Se você está vivendo esse pesadelo financeiro, se as dívidas estão te sufocando, se você acorda todo dia com aquele aperto no peito, pensando em como vai pagar o que deve, esta oração foi feita especialmente para você. Porque crise financeira não é apenas falta de dinheiro, é angústia, é vergonha, é desespero de não saber como vai alimentar sua família amanhã. Esta oração não vai fazer dinheiro cair do céu magicamente, mas vai abrir caminhos que estavam fechados. Vai trazer sabedoria para você administrar melhor o que tem, vai atrair oportunidades de trabalho que você nem imaginava. Vai livrar você de bloqueios espirituais que impedem sua prosperidade. São Miguel Arcanjo, o guerreiro invencível dos céus, vai lutar ao seu lado contra os espíritos de pobreza, contra as forças que drenam suas finanças, contra tudo que impede o dinheiro de chegar até você. Quem ora esta oração com fé e determinação, vê portas se abrirem, propostas de trabalho aparecerem, dívidas sendo negociadas, caminhos de prosperidade se revelando. Antes de começarmos, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar orações que realmente transformam situações financeiras. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando dificuldade financeira, que está afogado em dívidas, que precisa de um milagre nas finanças. E se esta palavra já está trazendo esperança para o seu coração, deixe um joinha. Agora respire fundo, pegue as contas que estão te angustiando e vamos juntos clamar a intervenção de São Miguel Arcanjo sobre suas finanças. Porque Deus não quer que você viva em miséria, Ele quer que você tenha o suficiente para viver com dignidade. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está escrito: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta promessa não é apenas para alguns privilegiados, é para você que está lendo agora, para você que está desesperado porque não sabe como vai pagar as contas deste mês. Deus conhece suas necessidades, Ele sabe exatamente quanto você deve, quanto você precisa, o que está faltando na sua casa. E quando você clama com fé sincera, quando você busca a intervenção de São Miguel, portas se abrem, soluções aparecem, caminhos se revelam. A escassez que você está vivendo agora não é seu destino final, é apenas uma fase difícil que você vai superar com a ajuda divina. Deus provedor, eu venho diante de ti hoje não como alguém que busca riqueza por ganância, mas como alguém que está desesperado por provisão básica. As dívidas estão me sufocando, os credores estão me pressionando, a vergonha de não conseguir pagar o que devo está me consumindo por dentro. Eu trabalho, eu me esforço, mas parece que quanto mais eu luto, mais eu afundo. O dinheiro que entra não é suficiente nem para cobrir o básico, e as dívidas só aumentam com os juros que correm todos os dias. São Miguel Arcanjo, guerreiro poderoso dos céus, eu te convoco neste momento com toda a urgência de quem está prestes a perder tudo. Minhas finanças estão em ruínas, meu nome está sujo, não consigo mais crédito em lugar nenhum. São Miguel, entra nessa batalha financeira ao meu lado. Abre portas de oportunidade que estão fechadas. Traz para minha vida propostas de trabalho, negócios honestos, formas dignas de eu ganhar o dinheiro que preciso para sair dessa situação. Você sabe o que é mais humilhante numa crise financeira? Não é só a falta de dinheiro, é ter que pedir emprestado para parentes, é ter que inventar desculpas para o credor que liga cobrando, é ter que esconder do vizinho porque você deve para ele e não tem como pagar. É a vergonha de não poder comprar o que seus filhos precisam, de não poder colocar comida decente na mesa, de ver sua família passando necessidade por causa da sua situação financeira. São Miguel Arcanjo, livra-me dessa vergonha. Não quero ser visto como caloteiro, como alguém que não honra compromissos. Eu quero pagar o que devo, eu quero resgatar meu nome, eu quero voltar a andar de cabeça erguida.
Mas eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. São Miguel, remove todo bloqueio espiritual que impede o dinheiro de chegar até mim. Que cada porta fechada seja aberta, que cada oportunidade perdida seja recuperada. Tem gente que olha para quem está em crise financeira e julga, acha que é preguiça, que é má administração, que é falta de esforço. Mas quem está vivendo essa situação sabe que não é assim. Você trabalha dobrado, se mata de trabalhar, mas o dinheiro não rende. Você tenta economizar, mas sempre aparece uma emergência. Você faz planos, mas sempre vem algo que destrói tudo. E vai chegando ao ponto em que você nem consegue mais dormir direito de tanta preocupação. São Miguel, quebra esse ciclo de escassez que se instalou na minha vida. Há quanto tempo estou nessa luta sem conseguir sair do lugar? Parece que tem um buraco invisível drenando minhas finanças, um bloqueio espiritual impedindo minha prosperidade. São Miguel identifica o que está causando esse bloqueio e destrói. Seja a inveja de alguém, seja a maldição lançada contra mim, seja espírito de pobreza me perseguindo, seja má administração minha mesmo. Mostra-me a causa e me ajuda a resolver. A Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Mas parece que meu tempo de colher nunca chega. Eu planto, eu me esforço, eu trabalho, mas na hora de colher não tem nada. Ou tem tão pouco que mal dá para sobreviver. E fica aquela sensação de injustiça, de frustração, de questionamento, se vale a pena continuar se esforçando, se o resultado nunca vem. São Miguel Arcanjo declara sobre mim que chegou minha hora de colher. Que tudo que eu plantei ao longo dos anos, todo o esforço que fiz, todo o trabalho honesto que realizei, agora vai gerar frutos. Que a colheita seja abundante o suficiente, não só para pagar o que devo, mas para ter uma reserva, para ter tranquilidade, para não precisar viver mais nessa angústia constante de não saber se vai ter dinheiro amanhã. Tem uma coisa muito dolorosa que acontece quando você está em crise financeira. Você vai perdendo as amizades, porque as pessoas se afastam de quem está mal financeiramente, com medo que você vá pedir dinheiro emprestado, com receio de ter que ajudar. E você vai ficando sozinho, isolado, sem ter com quem desabafar, sem ter quem te estenda a mão. E essa solidão na crise piora tudo, porque você vai acumulando angústia sem ter para quem falar. São Miguel, não deixa que eu fique sozinho nessa batalha. Traz para perto de mim pessoas que possam me ajudar de alguma forma, nem que seja com uma palavra de ânimo, com uma orientação, com uma oportunidade de trabalho. E afasta de mim aqueles que só querem me explorar, que veem minha necessidade como oportunidade de tirar vantagem, que me oferecem soluções, que na verdade vão me afundar mais ainda. Você já passou pela humilhação de ter o nome negativado, de ir numa loja fazer uma compra e o crédito ser negado na frente de todo mundo? De tentar alugar uma casa e ser recusado porque seu nome está sujo? De não conseguir abrir conta em banco porque você deve para várias instituições? Essa é uma dor que quem nunca passou não consegue entender. É uma marca de fracasso que te persegue, que te impede de reconstruir sua vida. São Miguel Arcanjo, eu te peço que me ajude a limpar meu nome. Que cada dívida seja negociada, que cada credor aceite um acordo que eu consiga pagar. Não quero fugir das minhas responsabilidades, quero honrar meus compromissos, mas preciso de condições justas, de prazos que eu consiga cumprir, de valores que caibam no meu orçamento. São Miguel, toca no coração dos meus credores para que eles sejam compreensivos, para que eles aceitem negociar de forma humana. A crise financeira não afeta só a pessoa, afeta a família inteira. Os filhos sentem, mesmo que a gente tente esconder. O cônjuge sofre junto, mesmo que não fale nada. E vai se criando um clima pesado dentro de casa. Um estresse constante, brigas por causa de dinheiro, desentendimentos porque um acha que o outro está gastando errado. E a família que deveria ser unida na dificuldade acaba se dividindo por causa da pressão financeira. São Miguel, protege minha família dos danos que essa crise financeira pode causar nos nossos relacionamentos. Que a dificuldade nos una,
ao invés de nos separar. Que a gente aprenda a conversar sobre dinheiro sem brigar, a tomar decisões financeiras juntos, a se apoiar mutuamente ao invés de se culpar. São Miguel, que minha casa não seja destruída por causa de dinheiro, porque dinheiro vai e vem, mas família é para sempre. Tem gente que, na desespero da crise financeira, acaba tomando decisões ruins. Aceita trabalho desonesto, entra em esquemas duvidosos, pega empréstimo com agiotas que cobram juros absurdos e, na tentativa de resolver o problema rápido, acaba se afundando mais ainda, criando dívidas maiores, comprometendo até a própria segurança. São Miguel Arcanjo, guarda-me de tomar decisões desesperadas. Dá-me sabedoria para recusar propostas que parecem boas, mas são armadilhas. Livra-me de cair nas mãos de pessoas mal intencionadas que querem se aproveitar da minha necessidade. Que eu só aceite trabalhos honestos, negócios legítimos, formas dignas de ganhar dinheiro, porque eu prefiro continuar com dificuldade fazendo o certo do que prosperar fazendo o errado. A Bíblia conta a história de uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite e estava prestes a morrer de fome com o filho. Mas o profeta Eliseu mandou ela pegar vasilhas emprestadas dos vizinhos e derramar aquele pouquinho de azeite. E o azeite foi se multiplicando, enchendo todas as vasilhas. E ela conseguiu vender, pagar suas dívidas e ainda sobrou para viver. Esse milagre pode acontecer na minha vida também. São Miguel multiplica o pouco que eu tenho. Eu sei que não é muito. Talvez seja só um trabalho pequeno, uma renda mínima, um talento que eu nem sei se vale a pena. Mas eu entrego esse pouco nas tuas mãos e te peço que multipliques. Que esse trabalho pequeno cresça, que essa renda aumente, que esse talento seja reconhecido e valorizado. Que o pouco se transforme em muito, que a escassez se transforme em abundância. Quando você está em crise financeira, tudo fica mais difícil. Até coisas simples como ir num aniversário se tornam motivo de angústia, porque você não tem dinheiro para comprar presente. Você evita sair com amigos porque não tem como pagar sua parte. Você se isola cada vez mais porque não quer que as pessoas percebam sua situação. E isso vai minando sua autoestima, sua alegria, sua vontade de viver. São Miguel Arcanjo, restaura minha dignidade. Eu não quero ser rico, não quero luxo, não quero ostentação. Eu só quero ter o suficiente para viver com dignidade, para não passar vergonha, para poder participar da vida social sem me sentir inferior. Que eu possa comprar um presente quando necessário. Que eu possa convidar alguém para almoçar sem me preocupar se vai ter dinheiro suficiente. Que eu possa sair de casa sem medo de encontrar credores. Tem uma frase que dói muito escutar: dinheiro não traz felicidade. Quem fala isso geralmente é quem tem dinheiro. Porque quem não tem sabe que dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz muita infelicidade, traz angústia, traz preocupação, traz problemas de saúde causados pelo estresse, traz brigas na família, traz vergonha social. São Miguel, eu não estou pedindo riqueza, estou pedindo suficiência. Que eu tenha o suficiente para pagar minhas contas em dia, para comprar comida de qualidade para minha família, para ter um teto seguro sobre nossa cabeça, para cuidar da saúde quando necessário, para educar meus filhos dignamente. Isso não é muito, é o básico que todo ser humano merece ter. E se Deus é Pai amoroso, Ele não quer que seus filhos passem necessidade. Às vezes, a crise financeira vem de erros que a gente mesmo cometeu. Gastou sem pensar, fez dívidas desnecessárias, não soube administrar quando tinha, confiou em investimentos errados. E fica aquele peso da culpa, aquele arrependimento de não ter feito diferente quando tinha chance. Mas ficar remoendo o passado não resolve nada, só piora a situação. São Miguel Arcanjo, me ajuda a perdoar meus próprios erros financeiros. Eu reconheço que fiz escolhas ruins, que gastei mal, que poderia ter sido mais prudente, mas o passado já passou, não tem como voltar atrás. O que eu posso fazer é aprender com os erros e não repeti-los. São Miguel, dá-me sabedoria financeira a partir de agora, que eu aprenda
a administrar bem o pouco que tenho, que eu seja prudente nas decisões, que eu não cometa os mesmos erros de novo. Tem gente que julga quem está em crise financeira, dizendo que é falta de fé, que se a pessoa tivesse fé verdadeira, Deus não deixaria ela passar necessidade. Mas isso é mentira cruel. Gente de fé também passa por crise. Gente que ora também enfrenta dificuldades financeiras. Porque fé não é varinha mágica que resolve tudo automaticamente. Fé é confiança em Deus mesmo na adversidade. São Miguel fortalece minha fé neste tempo de crise. Porque eu confesso que tem dias que eu duvido, tem momentos que eu questiono por que Deus está permitindo eu passar por isso. Mas eu escolho confiar mesmo sem entender. Eu escolho acreditar que Deus não me abandonou, que Ele tem um plano, que essa crise não é meu fim. São Miguel sustenta minha fé quando ela estiver fraca, levanta minha esperança quando ela estiver caída. Você que chegou até aqui sabe que a luta financeira é real, que a dor de não ter dinheiro para o básico é angustiante. Se inscreva neste canal agora mesmo para continuar recebendo orações que vão fortalecer sua fé e abrir caminhos para a sua prosperidade. Deixe nos comentários seu nome e escreva: São Miguel, abre portas de prosperidade na minha vida. Vou orar especificamente por cada nome mencionado aqui. Compartilhe este vídeo com outros que estão passando por dificuldades financeiras. Agora vamos continuar nossa oração, porque o melhor ainda está por vir. Pai, provedor de todas as coisas, eu continuo aqui diante de Ti, porque sei que Tu és o único que pode verdadeiramente mudar minha situação financeira. Sei que Tu não te alegras vendo Teus filhos passarem necessidade, que Teu desejo é que todos tenham o suficiente para viver dignamente. Por isso eu insisto, eu persisto, eu continuo clamando até que a mudança aconteça. São Miguel Arcanjo, eu te peço agora que atues especificamente sobre minhas dívidas. Cada conta que está vencida, cada boleto que não consegui pagar, cada credor que está me pressionando. São Miguel, negocia por mim. Toca no coração dessas pessoas para que elas sejam compreensivas, para que elas aceitem acordos justos, que os juros sejam reduzidos, que os prazos sejam estendidos, que os valores sejam divididos de forma que eu consiga pagar. Quando você deve para muita gente, chega um ponto que você nem sabe mais por onde começar. Deve no mercado, deve na farmácia, deve aluguel atrasado, deve energia elétrica prestes a ser cortada, deve água, deve escola dos filhos. E cada um desses credores está cobrando, ligando, mandando mensagem, ameaçando. E você fica naquele desespero de não saber qual dívida priorizar, qual pagar primeiro quando mal tem dinheiro para pagar uma. São Miguel coloca ordem no caos das minhas finanças. Mostra-me qual dívida eu devo priorizar, qual posso negociar para pagar depois, como organizar esse desastre financeiro que virou minha vida. Dá-me estratégia de guerra financeira, porque isso é uma guerra mesmo, uma batalha diária para sobreviver em meio às dívidas. São Miguel, seja meu general nessa guerra. Me oriente sobre cada movimento que eu devo fazer. Tenho uma angústia específica de quem deve aluguel. O medo de ser despejado, de perder o teto sobre a cabeça, de ter que sair com a família sem ter para onde ir. Você olha para seus filhos dormindo e pensa: e se o dono do imóvel me botar para fora? Para onde eu vou com essas crianças? É uma angústia que tira o sono, que deixa a pessoa desesperada. São Miguel Arcanjo, protege minha moradia. Se eu devo aluguel, toca no coração do proprietário para que ele tenha paciência comigo, para que ele entenda que eu não estou deixando de pagar por maldade, mas porque realmente estou passando dificuldade. Que ele me dê mais um prazo, que ele aceite eu pagar aos poucos. E se for necessário eu sair desse lugar, que tu providencies outra moradia digna para minha família. Que a transição seja tranquila, que a gente não fique na rua. A energia elétrica e a água são serviços essenciais que, quando cortados, tornam a vida impossível. Como você vai viver sem luz, sem geladeira funcionando, sem poder tomar banho quente, sem água para cozinhar?
Mas quando você não tem dinheiro para pagar, esses serviços são cortados sem piedade. Não importa se tem criança em casa, se tem idoso, se tem doente. São Miguel, livra-me do corte dos serviços essenciais. Que as concessionárias tenham um mínimo de humanidade ao lidar com quem está inadimplente. Que existam programas sociais que ajudem quem realmente não tem condições de pagar. E que eu consiga pagar essas contas básicas antes que cheguem ao ponto de corte. Porque é humilhante, é degradante ficar sem esses serviços essenciais. Os filhos não entendem crise financeira. Eles veem os amigos com roupa nova, com material escolar completo, fazendo passeios e querem também. E como você explica para uma criança que não tem dinheiro, que esse mês não dá, que precisa esperar? A criança não entende. Ela só sente a frustração, a tristeza de ver que não pode ter o que os outros têm. São Miguel Arcanjo, ajuda-me a proporcionar o básico para meus filhos, sem que eles se sintam menos que os outros. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o mais caro, mas precisa ter o necessário para eles estudarem, para eles se vestirem com dignidade, para eles não passarem necessidade extrema. São Miguel, que eu consiga ao menos garantir o básico para essas crianças que dependem de mim. Tem gente que na crise financeira deixa de cuidar da própria saúde porque não tem dinheiro para médico, para remédio, para exames. Vai aguentando a dor, vai enrolando o problema, até que piora tanto que vira uma emergência muito mais cara e complicada. Mas é que quando você tem que escolher entre comprar comida e comprar remédio, a comida ganha, porque a fome é imediata. São Miguel, protege minha saúde e da minha família neste tempo de crise. Que a gente não adoeça justamente agora que não tem condições de tratar. Mas se alguém adoecer, que existam recursos públicos disponíveis, que apareça alguém para ajudar, que seja possível conseguir o tratamento necessário de alguma forma. Porque saúde não pode esperar, não pode ser deixada de lado, é prioridade máxima. Quando você trabalha por conta própria e está em crise, é ainda mais desesperador, porque não tem salário fixo no final do mês. Depende de vender, de ter clientes, de fechar negócios. E quando a economia está ruim, quando as pessoas não têm dinheiro para comprar, seu trabalho para, sua renda some e você fica sem chão. São Miguel Arcanjo, traz clientes para meu negócio, traz compradores para meus produtos, traz oportunidades para meus serviços. Que as pessoas me procurem, que elas confiem no meu trabalho, que elas indiquem para outras, que meu negócio cresça, que minhas vendas aumentem, que minha renda se estabilize. São Miguel, abençoa o trabalho das minhas mãos, multiplica os frutos do meu esforço. Para quem está desempregado, a crise financeira é ainda mais angustiante, porque não tem nenhuma renda mínima entrando. Depende de ajuda de outros, de fazer bicos, de vender o que tem em casa. E vai consumindo as reservas, vai vendendo as coisas, vai se desfazendo de tudo, até que não sobra mais nada. São Miguel, se eu estou desempregado, abre portas de trabalho urgente para mim. Não precisa ser o emprego dos sonhos. Pode ser qualquer trabalho digno que me dê uma renda, que me permita pagar minhas contas, que tire minha família dessa situação desesperadora. São Miguel, coloca meu currículo nas mãos certas, faz alguém lembrar de mim para uma vaga, cria oportunidades onde parece não haver nenhuma. Tem pessoas que ficam anos desempregadas, mandando currículos para todo lado, fazendo entrevistas que não dão em nada, se qualificando, mas não sendo chamadas. E vai batendo aquela sensação de inutilidade, de que ninguém te quer, de que você não serve para mais nada. E a autoestima despenca, a depressão se instala, a pessoa vai perdendo a esperança. São Miguel Arcanjo, restaura minha confiança profissional. Que eu não me veja como inútil, como alguém que não tem valor no mercado de trabalho. Que eu reconheça minhas habilidades, meus talentos, minha experiência. Que eu continue buscando, continue tentando, continue acreditando que minha oportunidade vai chegar. São Miguel, que eu não desista antes do milagre acontecer.
Às vezes, a solução para a crise financeira está em mudar de área, em se reinventar profissionalmente, em aprender uma nova habilidade. Mas como você vai fazer um curso, uma capacitação, se não tem dinheiro nem para o básico? Fica aquele círculo vicioso. Precisa se qualificar para conseguir trabalho melhor, mas não tem dinheiro para se qualificar. São Miguel abre portas de capacitação gratuita para mim. Que apareçam cursos grátis, bolsas de estudo, programas sociais que me permitam aprender algo novo. Que eu consiga me reinventar profissionalmente mesmo, sem recursos financeiros. São Miguel, que o conhecimento chegue até mim de forma acessível, que eu tenha a oportunidade de aprender uma nova profissão, um novo ofício que me permita ganhar melhor. Tem gente que tem talento, tem habilidade, mas não consegue vender, não consegue divulgar, não consegue ser conhecido e fica ali trabalhando bem, fazendo um ótimo serviço, mas sem clientes, sem reconhecimento, sem dinheiro entrando. Porque não basta ser bom, precisa ser visto, precisa ser conhecido. São Miguel Arcanjo, divulga meu trabalho, faz meu nome chegar em lugares que eu não conseguiria chegar sozinho. Que as pessoas comecem a falar bem de mim, a indicar meu serviço, a recomendar meu produto. Que eu seja visto, que eu seja reconhecido, que eu seja valorizado. São Miguel abre portas de visibilidade para que meu trabalho gere resultado financeiro. Quando as dívidas são muitas e os credores são implacáveis, tem gente que pensa em desistir de tudo, em fugir, em sumir. Porque a pressão é tanta, a cobrança é tão violenta que parece que não tem saída, que não tem jeito. E vem até pensamentos ruins, pensamentos de que seria melhor não estar aqui para não ter que lidar com isso. São Miguel Arcanjo, afasta de mim todo pensamento de desistência. Eu sei que a situação está difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou lutar, eu vou buscar soluções, eu vou continuar tentando até conseguir sair dessa. São Miguel, guarda minha mente de pensamentos destrutivos, fortalece minha vontade de viver, mantém acesa minha esperança de dias melhores. A vergonha de estar passando necessidade faz com que muita gente se isole. Não conte para ninguém, finja que está tudo bem. Mas isso só piora a situação, porque você fica sozinho carregando um fardo pesado demais. E às vezes a solução estaria justamente em pedir ajuda, em conversar com alguém, em aceitar apoio de quem se oferece. São Miguel, quebra meu orgulho se for necessário. Que eu tenha humildade de pedir ajuda quando precisar, de aceitar apoio de quem se dispõe a me ajudar. Que eu não veja isso como fraqueza, mas como sabedoria de reconhecer que não consigo sozinho. São Miguel, traz para perto de mim pessoas dispostas a me ajudar de verdade. Não por pena, mas por amor genuíno. Tem ajuda que não é ajuda, é exploração. Gente que oferece emprestar dinheiro, mas cobra juros altíssimos. Gente que oferece trabalho, mas explora sua necessidade pagando menos do que o justo. Gente que oferece solução, mas na verdade está criando um problema maior. São Miguel Arcanjo, livra-me de cair em armadilhas financeiras. Dá-me discernimento para identificar quando uma oferta é boa e quando é golpe. Protege-me de agiotas, de golpistas, de pessoas mal intencionadas que querem se aproveitar da minha necessidade. Que eu só aceite ajuda verdadeira, trabalho honesto, negócios legítimos. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. E às vezes a gente olha para quem é desonesto prosperando, enquanto a gente que tenta fazer o certo está passando dificuldade. E vem aquela tentação de pensar que não compensa ser honesto, que devia fazer como os outros fazem, que no final todo mundo se dá bem menos você. São Miguel, guarda meu caráter neste tempo de crise. Que eu não me corrompa por causa de dinheiro, que eu não aceite coisas erradas só porque estou precisando, que eu continue fazendo o certo, mesmo que pareça que não compensa. Porque eu sei que prosperidade conquistada de forma desonesta não dura, não traz paz, não vale a pena. São Miguel, que minha prosperidade, quando vier, seja conquistada de forma digna, honesta, que eu possa dormir tranquilo,
sabendo que não prejudiquei ninguém para subir. Deus de justiça e misericórdia, eu chego até este ponto da oração, não mais como vítima que só reclama, mas como alguém que está disposto a lutar, a trabalhar, a fazer minha parte para sair dessa situação. Porque eu entendi que milagre financeiro não é dinheiro caindo do céu, mas portas se abrindo, sabedoria aumentando, oportunidades aparecendo quando eu faço minha parte. São Miguel Arcanjo, a partir de agora, eu vou agir diferente. Vou administrar melhor o pouco que tenho. Vou buscar mais oportunidades de trabalho. Vou negociar minhas dívidas ao invés de fugir delas. Vou aprender sobre educação financeira para não repetir os mesmos erros. São Miguel, caminha comigo nessa jornada de reconstrução financeira. Dá-me força para começar, persistência para continuar, sabedoria para fazer as escolhas certas. Uma das primeiras coisas que quem está em crise financeira precisa fazer é encarar a realidade. Sentar, pegar papel e caneta e anotar quanto deve, para quem deve, quais são as prioridades. Porque enquanto você fica fugindo da realidade, fingindo que não está tão ruim, as dívidas vão crescendo e a situação vai piorando. São Miguel Arcanjo, dá-me coragem para encarar minha realidade financeira, para olhar de frente o tamanho da dívida, para entender exatamente onde eu estou. Porque só depois de entender o problema é que eu posso começar a resolver. São Miguel, que essa visão clara da minha situação não me desespere mais, mas me motive a agir, a criar um plano, a executar as soluções necessárias. Depois de entender o problema, vem a parte de criar um plano. Isso exige disciplina, exige abrir mão de coisas, exige fazer escolhas difíceis. Talvez tenha que cortar aquele streaming que você adora. Talvez tenha que vender aquele carro que virou só despesa. Talvez tenha que aceitar a ajuda dos familiares por um tempo. São Miguel, dá-me sabedoria para criar um plano financeiro realista. Que eu saiba o que precisa ser cortado, o que pode esperar, o que é prioridade absoluta. Que eu tenha disciplina para seguir esse plano, para não gastar com coisas desnecessárias enquanto estou devendo o necessário. São Miguel, que cada centavo seja gasto com inteligência, com propósito, com foco em sair dessa crise. Cortar gastos não é fácil, principalmente quando você já vive no básico e não tem mais o que cortar. Mas sempre tem algo que pode ser ajustado. Sempre tem alguma forma de economizar mais um pouquinho. Pode ser trocar de marca no mercado, pode ser cozinhar em casa ao invés de pedir delivery, pode ser usar transporte público ao invés de Uber. São Miguel Arcanjo, mostra-me onde eu posso economizar sem comprometer o essencial, onde eu estou desperdiçando dinheiro sem perceber, onde eu posso fazer escolhas mais inteligentes, que cada economia pequena some e faça diferença no final do mês. São Miguel, que eu aprenda a viver com menos sem perder a dignidade, sem fazer minha família passar necessidade extrema. Às vezes, a solução está em aumentar a renda, não só em cortar gastos. E isso pode significar pegar um trabalho extra, fazer horas extras, vender algo que você faz, oferecer algum serviço que você sabe fazer. Pode ser cansativo, pode ser difícil, mas é temporário até a situação melhorar. São Miguel abre oportunidades de renda extra para mim. Um trabalho de final de semana, um bico de noite, uma venda extra, qualquer coisa que traga um dinheiro a mais. Que eu tenha saúde e disposição para trabalhar mais nesse período de crise. São Miguel, que esse esforço extra não seja em vão, que realmente gere resultado, que me ajude a sair mais rápido dessa situação. Negociar dívida é uma arte que nem todo mundo domina. Tem gente que tem medo de ligar para o credor. Tem gente que não sabe o que falar. Tem gente que aceita qualquer condição só para se livrar da ligação. Mas negociação financeira precisa ser feita com estratégia, com conhecimento dos seus direitos, com firmeza, mas com educação. São Miguel Arcanjo, dá-me sabedoria para negociar minhas dívidas. As palavras certas para falar com cada credor, a proposta justa que caiba no meu orçamento, a coragem para não aceitar condições abusivas.
Que os credores sejam receptivos às minhas propostas, que eles entendam minha situação, que a gente chegue num acordo que seja bom para os dois lados. Tem credor que é compreensivo, que entende que você está passando dificuldade e aceita negociar de forma humana. Mas tem credor que é implacável, que não quer saber da sua história, que só quer receber de qualquer jeito, que ameaça, que pressiona, que torna a situação ainda mais angustiante. São Miguel, abra o coração dos credores mais duros, que eles lembrem que do outro lado tem um ser humano que está sofrendo, não um número, não um caloteiro por opção. Que eles tenham um mínimo de empatia, de humanidade, de compreensão. São Miguel, que mesmo os mais duros sejam tocados de alguma forma e aceitem condições mais justas de pagamento. Quando você consegue negociar e começa a pagar as dívidas, mesmo que seja pouquinho por vez, já alivia o coração. Porque você sai daquela posição de devedor que não paga nada para alguém que está honrando seus compromissos dentro do possível. Isso restaura sua dignidade, sua paz interior. São Miguel Arcanjo, que eu consiga cumprir os acordos que fizer. Que o dinheiro necessário para os pagamentos chegue todo mês. Que não apareça nenhuma emergência que me impeça de pagar. Que eu seja fiel aos compromissos assumidos. Que minha palavra tenha valor. São Miguel, que cada pagamento feito seja um passo na direção da minha liberdade financeira. Tem uma fase do pagamento de dívidas que parece interminável. Porque você vai pagando, mas ainda falta tanto que parece que nunca vai acabar. E vem aquele desânimo, aquela vontade de desistir, porque parece que não está fazendo diferença. Mas é importante continuar, porque cada pagamento conta, cada dívida quitada é uma vitória. São Miguel, dá-me perseverança para continuar pagando mesmo quando parecer que não está adiantando. Que eu celebre cada pequena vitória, cada dívida quitada, cada credor que tiro da lista. Que eu não desista no meio do caminho, que eu vá até o final mesmo que demore anos. São Miguel, que eu tenha disciplina financeira não só para sair das dívidas, mas para nunca mais voltar a essa situação. Educação financeira é algo que não ensinam na escola, mas deveria, porque a maioria das pessoas não sabe administrar dinheiro, não sabe planejar, não sabe poupar, não sabe investir, e aí vai cometendo erros financeiros que poderiam ser evitados com um mínimo de conhecimento. São Miguel Arcanjo, coloca no meu caminho oportunidades de aprender sobre educação financeira. Pode ser um livro, um vídeo, um curso gratuito, uma pessoa que entenda do assunto e queira me ensinar. Que eu aprenda a fazer orçamento, a controlar gastos, a poupar, a investir. São Miguel, que eu saía dessa crise não só financeiramente, mas com conhecimento que me impeça de voltar a essa situação. Uma coisa importante na educação financeira é aprender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é o que você precisa para sobreviver. Comida, moradia, saúde. Desejo é o que você quer, mas não precisa. Aquele celular novo, aquela roupa de marca, aquela viagem. Muita gente se endivida comprando desejos, achando que são necessidades. São Miguel, que eu aprenda a diferenciar necessidade de desejo. Que eu foque em suprir as necessidades primeiro, antes de pensar em realizar desejos. Que eu tenha autocontrole para não comprar por impulso, para não gastar com coisas que não preciso. São Miguel, que eu aprenda a viver de forma mais simples, mais equilibrada, mais sustentável financeiramente. Cartão de crédito é uma ferramenta que pode ajudar ou pode destruir, depende de como você usa. Se usar com responsabilidade, pagando sempre o valor total, pode ser útil. Mas se começar a parcelar, a pagar só o mínimo, a usar o limite como se fosse dinheiro seu, vira uma armadilha que te afunda em juros absurdos. São Miguel Arcanjo me ensina a usar cartão de crédito com sabedoria. Que eu só use quando tiver certeza que vou conseguir pagar o total na data. Que eu não me iluda achando que parcelado fica mais fácil, porque no final sai muito mais caro com os juros.
São Miguel, que eu tenha disciplina de cortar o cartão se perceber que ele está me atrapalhando mais do que ajudando. Tem gente que tem vício em comprar, que não consegue passar na frente de uma loja sem entrar, que compra coisas que nem precisa só pelo prazer de comprar. Isso é um problema sério, é compulsão que precisa ser tratada, porque vai levando a pessoa ao endividamento sem ela perceber. São Miguel, se eu tenho essa compulsão, liberta-me. Quebra esse ciclo de comprar por ansiedade, de gastar para preencher um vazio emocional. Que eu encontre outras formas de lidar com minhas emoções, que eu não use compras como válvula de escape. São Miguel, cura minha relação com dinheiro, que seja saudável, equilibrada, consciente. Poupar dinheiro quando você mal tem para o básico parece impossível. Mas especialistas dizem que é importante guardar, nem que seja um pouquinho. Porque isso cria o hábito, cria uma reserva para emergências, quebra o ciclo de viver sempre no limite. São Miguel Arcanjo, me ajuda a criar o hábito de poupar. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simbólico no começo. Que eu separe uma pequena parte do que ganho e não toque. Que deixe crescer aos poucos. São Miguel, que essa reserva cresça e chegue o dia em que eu tenha uma segurança financeira, que eu não viva mais no desespero de um mês para o outro. Investir é algo que parece distante para quem está em crise, mas é importante pensar nisso para o futuro. Porque quando você sair das dívidas, quando você começar a ter uma sobra, você precisa saber o que fazer com esse dinheiro para ele crescer, para você construir patrimônio. São Miguel, no tempo certo, quando eu já tiver saído das dívidas, guia-me sobre como investir bem. Protege-me de golpes financeiros, de pirâmides, de investimentos milagrosos que prometem enriquecimento rápido. Que eu encontre formas seguras e inteligentes de fazer meu dinheiro crescer, de construir um futuro financeiro sólido para mim e minha família. A gratidão é importante até na crise financeira, porque por mais difícil que esteja, sempre tem algo para agradecer. Você pode não ter dinheiro, mas tem saúde. Pode não ter fartura, mas tem comida na mesa. Pode não ter luxo, mas tem uma família que te ama. São Miguel Arcanjo, ensina-me a ser grato mesmo na escassez. Que eu não perca de vista as bênçãos que tenho por focar só no que me falta. E eu agradeça pelo pouco, sabendo que é mais do que muitos têm. São Miguel, que a gratidão não seja passividade que aceita a situação ruim, mas reconhecimento do que é bom mesmo em meio ao sofrimento. Tem gente que fica tão focada na crise financeira que esquece de viver. Esquece de sorrir, de abraçar os filhos, de ter momentos de lazer gratuitos, de aproveitar as pequenas alegrias da vida. E aí a vida toda vira uma tragédia, um peso, uma angústia constante. São Miguel me ajuda a encontrar equilíbrio. Que eu não fique tão obcecado por resolver a crise que eu esqueça de viver. Que eu encontre momentos de alegria mesmo sem dinheiro. Que eu aproveite minha família. Que eu descubra prazeres simples e gratuitos. São Miguel, que a crise financeira não roube minha alegria de viver, minha capacidade de ser feliz com pouco. Quando a situação começa a melhorar, quando você finalmente vê uma luz no fim do túnel, é importante não voltar aos velhos hábitos. Porque muita gente sai das dívidas, a vida melhora um pouco, e aí começa a gastar de novo, a fazer novas dívidas, e volta para a mesma situação. São Miguel Arcanjo, quando eu sair dessa crise, guarda-me de voltar aos erros do passado, que eu mantenha a disciplina financeira, que eu continue poupando, que eu não gaste mais do que ganho. São Miguel, que essa experiência dolorosa sirva de aprendizado, que eu saia dela mais sábio, mais prudente, mais preparado para administrar bem a prosperidade quando ela vier. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você chegou até o final desta oração, é porque sua situação financeira está realmente crítica e você está buscando ajuda não apenas humana, mas também espiritual. E isso não é vergonha, isso é sabedoria de reconhecer que sozinho você não consegue, que precisa de intervenção divina para mudar sua realidade financeira. Hoje nós aprendemos que crise financeira não é apenas falta de dinheiro, mas desespero, angústia, vergonha, medo do futuro. Aprendemos que São Miguel Arcanjo pode lutar ao nosso lado nessa batalha financeira, abrindo portas que estavam fechadas, trazendo oportunidades que não víamos, tocando o coração de credores para negociações justas. Você descobriu que milagre financeiro não é necessariamente dinheiro caindo do céu, mas sabedoria para administrar melhor. Oportunidades de trabalho aparecendo, forças para continuar lutando mesmo quando tudo parece sem esperança. Aprendeu que fé não é ficar parado esperando Deus resolver tudo, mas trabalhar, se esforçar, fazer sua parte enquanto confia que Deus está abrindo os caminhos. Aprendemos que educação financeira é fundamental para não só sair da crise, mas para não voltar a ela. Que é preciso aprender a diferenciar necessidade de desejo, a controlar gastos, a poupar mesmo que seja pouco, a investir com sabedoria quando chegar a hora. Você entendeu hoje que dívida não é fim do mundo, é um problema que tem solução. Que é possível negociar, reorganizar, criar um plano de pagamento que caiba no seu orçamento. Que o importante é não fugir do problema, mas encará-lo de frente com coragem e estratégia. Aprendemos que vergonha financeira é real e dolorosa, mas não pode nos paralisar. Que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Que aceitar apoio de quem se oferece genuinamente não é humilhação, é reconhecimento de que às vezes precisamos uns dos outros. Hoje você descobriu que persistência é fundamental, que sair de uma crise financeira leva tempo, exige disciplina, requer sacrifícios, mas que vale a pena continuar, vale a pena lutar, vale a pena não desistir, porque a liberdade financeira que virá no final é recompensadora. Você aprendeu que gratidão é importante mesmo na escassez, que focar só no que falta rouba sua paz, mas reconhecer o que você ainda tem traz equilíbrio emocional mesmo em meio à dificuldade. Que é possível ser feliz com pouco enquanto trabalha para ter mais. Aprendemos que a crise financeira afeta a família inteira e que é preciso proteger os relacionamentos da pressão que o dinheiro causa. Que é importante conversar, se unir, enfrentar juntos ao invés de se culpar mutuamente. Então agora, não saia desta oração e volte para casa desanimado. Você acabou de invocar São Miguel Arcanjo, de clamar a intervenção divina sobre suas finanças. E isso não é pouco, isso tem poder no mundo espiritual. Portas estão sendo abertas enquanto você ouve estas palavras. Oportunidades estão sendo preparadas, caminhos estão sendo abertos. Se inscreva neste canal agora mesmo, se ainda não fez isso. Porque você vai precisar de mais orações, mais palavras de encorajamento, mais lembretes de que você não está sozinho nessa luta financeira. Ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos. Compartilhe esta oração com outras pessoas que você sabe que estão em crise financeira. Aquele amigo desempregado, aquela vizinha afogada em dívidas, aquele parente que está desesperado. Eles precisam ouvir esta palavra de esperança, precisam saber que existe ajuda espiritual disponível, que São Miguel pode lutar ao lado deles também. E deixe nos comentários um testemunho de fé. Escreva: São Miguel Arcanjo,
Eu creio que minha situação financeira vai mudar. As portas vão se abrir, as dívidas vão ser pagas, a prosperidade vai chegar. Declare isso com fé, porque palavra dita com convicção tem poder criativo. Agora vá e faça a sua parte. Ore, mas também trabalhe. Tenha fé, mas também seja prudente financeiramente. Confie em Deus, mas também negocie suas dívidas. Porque São Miguel abre as portas, mas você precisa ter coragem de entrar por elas. Sua crise financeira não é permanente. Essa é apenas uma fase difícil que você vai superar. Um dia, você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido, que valeu a pena ter lutado, que valeu a pena ter mantido a fé mesmo na escassez. Em nome do Pai Provedor, do Filho Redentor, do Espírito Santo Consolador, e sob a proteção poderosa de São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível que nunca falha, que as portas da prosperidade se abram para você, que as dívidas sejam pagas, que a abundância chegue à sua casa. Amém.